Como foi a atividade da aula passada? O que você já aprendeu? Como estão as suas perguntas abertas? 3 perguntas abertas. Você percebeu? Pergunta fechada, né? Legal, né, gente? A utilização das perguntas, tanto as abertas quanto as fechadas, é muito legal quando você começa a perceber isso. Quando você começa a usar, quando você começa a notar que as outras pessoas falam dessa maneira e você tá percebendo tudo isso agora, né? Muito legal, né? E a ideia aqui, pessoal, é a gente entender que quanto mais você estuda isso aqui, melhor você vai ficar. E conforme você vai entendendo as perguntas, um senso dentro do coração das pessoas começa a aparecer, um senso de... é muito bom, de investigador, um senso policial. E aí, quando as pessoas começam a ficar boas nisso aqui, é engraçado que a pessoa fala assim, mas o que aconteceu lá, hein? Como é que foi? O jeito que a pessoa toma, ou o personagem que a pessoa assume é um personagem muito sério, é um personagem muito investigativo mesmo, parece que é um policial, como eu falei. E pessoal, essa técnica ela não foi desenhada para ser feita dessa maneira. Então, o seu tom de voz, o jeito que você traz a pergunta, a sua intenção por detrás da pergunta é o que vale mais, vamos dizer assim, é o que vai construir essa técnica para um lado ou vai construir para o outro, tá? Então uma coisa é eu falar assim, vamos dar aquele velho exemplo do como foi o seu final de semana. Como foi o seu final de semana? Meu rosto, minha voz, isso tudo às vezes pode soar um pouco agressivo. E aí que mora o problema. De, foi bom o meu final de semana. E com quem que você tava? Não é esse o tom que a gente quer. Isso vai provocar uma reação completamente diferente. As pessoas vão se fechar, ela não vai falar absolutamente nada pra você. Não é isso que a gente está buscando aqui. Não é isso que a gente está buscando aqui, tá? Então, o seu ego, a sua vontade ali de mostrar que você é um bonzão com essas perguntas, joga ela pro lado. Joga ela pro lado. Bitter, mas eu nem vou fazer isso nem nada. Eu falei, ótimo, ótimo. Beleza? Porque ao contrário de um jeito mais ego, ao contrário de um jeito mais investigativo, o que a gente vai usar aqui é abraçar com todas as forças a curiosidade. A gente quer abraçar a curiosidade. Abraça a curiosidade. Então, o seu tom de voz, os seus gestos, o seu rosto vão olhar para a pessoa e vão falar com um outro tom completamente diferente de como foi seu final de semana? Queria saber. Foi bom. E com quem que você estava? Me diz, com quem que você estava? É um tom bem mais ameno, um tom bem mais tranquilo. Eu fiz a mesma pergunta, só que com outro tom. Então aquele medo que às vezes as pessoas têm de, não, mas não vou fazer uma pergunta porque senão ela vai se incomodar. Dependendo do seu tom de voz, ela não vai nem perceber. Eu estava fazendo algumas coisas. Ela não quis falar que coisas, não pergunta sobre essas coisas. Pergunta sim. Caramba, ele não foi claro. O que é coisa? Não dá pra saber. Então a gente vai perguntar. Não, mas só pra entender, porque eu realmente não peguei. Quais coisas que você fez? Quais coisas você fez? Usei o qual coisas você fez? Mas com um tom de muita curiosidade, de muita vontade de descobrir o que está ali passando dentro da cabeça da pessoa. Nunca criticando, nunca indo contra, mas sim usando cada vez mais curiosidade para conhecer aquela outra pessoa. Pessoal, essa dica muda tudo. Tudo, 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 tudo. E a sua forma de fazer pergunta, ela vira da água pro vinho. Abraça a curiosidade. Abraça isso aqui. Fechado? Pergunta fechada. Para você dizer sim. Beleza? Resumo da aula de hoje. Foi mais uma dica. É mais essa observação, que é uma observação que muda tudo, 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 tudo. Usa a curiosidade. O tom de investigação policial, de investigação criminal, você deixa para outras pessoas. Agora, se você quer realmente vender ali, entender o que está se passando na cabeça da pessoa, ler realmente a mente daquela pessoa, você vai usar esse tom mais de curiosidade. Pô, mas eu queria saber mais. Como é que foi? Me conta, quem é, quanto foi, como é que foi, o que aconteceu, onde que aconteceu isso, com esse tom. Perfeito?
Tarefinha de hoje, pessoal. Vocês vão pegar as perguntas que vocês aprenderam na última aula. Ah, mas eu não aprendi pergunta na última aula. Olha de novo a última aula então, beleza? Reveja a última aula, treine, beleza? E usa curiosidade. A curiosidade para você, olha que legal, dá para eu descobrir o que está se passando na cabeça da pessoa, que legal e tal. E você vai fazer isso na sua venda, você vai colocar, agora é totalmente prática a tarefa, para tudo e já coloca na sua venda, já coloca onde você usa, na sua comunicação, já coloca isso com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho, com quem for, começa a colocar. E sempre com esse, me diga mais, eu queria saber mais, o que aconteceu? Fala. Mas como é que foi? Me conta. Sempre com essa curiosidade. Fechado? E se você ainda tem algum tipo de dúvida de qual é a melhor pergunta, como é que eu faço e tal, você já tem uns instrumentos suficientes para você poder criar suas perguntas. Mas se você quiser começar de algum lugar e falar assim, tá, mas qual pergunta que eu faço mais, qual pergunta eu faço menos? Na próxima aula, eu vou te falar as minhas perguntas favoritas. As perguntas favoritas da Encrateia, do meu sócio. Quais são as perguntas que a gente mais usa? Quais são as perguntas que a gente mais faz? É um ótimo começo para você entender um pouco como funciona, melhor ainda, né, no caso, para depois você poder realmente, com a aula passada, criar todas as suas perguntas. Fechado? Te aguardo lá.